Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ok, galera, estamos aqui começando a nossa aula 4, os tipos de forças. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa última aula referente ao primeiro bimestre, beleza? Como nós vimos na aula passada, nós vimos que existem forças, certo? E aí vem aquela pergunta: toda força é igual? Ou seja, qualquer coisa que aconteça, qualquer força que apareça para você, é tudo a mesma coisa? Não, não é. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, beleza? Então, vamos lá. Prepara tudo aí, o caderno, a água e vem comigo. Ok, galerinha. A primeira força que a gente vai ver aqui é a chamada força-peso, que nós vamos representar pela letra P. Bom, você já deve ter percebido que qualquer coisa que você pegar, se você levantar até uma certa altura e soltar, esse objeto vai cair em direção ao chão, né? Nós vimos na aula passada que qualquer corpo, né, ele vai se mover no sentido, né, na direção e sentido que a força resultante atuando sobre ele estará apontando, certo? Nós não vimos isso na aula passada? Pois bem, então, galera, essa força que aponta em direção ao solo, que aponta em direção à terra, que força é essa? Né? Essa força, pessoal, é a força peso. Né? E essa força é uma força elementar da matéria, ou seja, essa força irá surgir sempre entre quaisquer corpos que tenham massa. Ou seja, você tem massa, eu tenho massa, o seu lápis tem massa. Então, ou seja, todos esses corpos terão força-peso, tá? E como é que a gente calcula isso? Tem como a gente calcular? Tem como a gente expressar uma fórmula, uma equação para calcular essa força? Tem sim, olha aqui. Pessoal, a gente consegue calcular a força-peso através dessa formulinha que está aqui destacada no quadro. A força-peso, que lembra a letra P, será igual a massa do objeto, né, vezes a aceleração da gravidade. Nós já vimos, né, que a Terra, né, ela tem a gravidade. Né? Tá? E quanto vale a gravidade da Terra? Vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Né? Por isso falamos aceleração da gravidade. Só que, para facilitar as nossas contas, nós arredondamos esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, todo e qualquer exercício que aparecer para vocês, que vocês, caso vocês precisem calcular, né, usando o valor da gravidade, pode considerar o 10 sem medo, tá bom? E aqui, ó, no desenho da esquerda, eu coloquei o planeta Terra e três objetos. Se você for reparar, esses objetos eles têm massa. Então vai surgir sobre eles a força-peso, que aponta na direção da Terra. Né? E, olha só, nós temos aqui, ó, lembra que eu falei agora há pouco? Você tem massa, então você também terá força-peso. O seu lápis também. Então, ou seja, a Terra fará força-peso nesse objeto, por isso vai estar apontando na direção da Terra. E o objeto também exercerá uma atração gravitacional, né? Ou seja, terá uma força, peso na direção que? Da Terra para o objeto. Só que a gente não vê isso, né? Porque a força gravitacional, ou seja, a força peso da Terra, né, que a Terra vai fazer, é muito maior, né? Certeza, entenderam, galera? Bom, aqui, e uma última observação. Galera, massa é diferente de peso, tá? São duas coisas completamente diferentes. Não confundam isso, tá? Massa, quilograma. Peso, newton, é uma força, ok? Então, força-peso, galera, é isso aí.
Ok, turma, outra força que nós temos é a chamada força normal, que nós representamos pela letra N maiúscula. Essa força, pessoal, é uma força de contato, que atua em geral entre dois corpos sólidos. Ou seja, se você tem dois corpos em contato, essa força sempre vai aparecer. E ela é, como eu destaquei bem forte aqui, sempre perpendicular à superfície de contato, tá? Então, você pode ver que eu botei uns desenhos aí, né, para ilustrar isso. Olha só, nós temos aqui, ó, o planeta Terra, aí tem uma mesa, né, e um objeto em cima dessa mesa. O objeto está sobre a mesa, então o que? A mesa fará uma força nesse objeto, uma força para cima, né? Fazendo 90 graus com a mesa, beleza, gente? E olha só, aqui eu tenho um plano inclinado, né? Eu tenho esse triângulo e eu tenho um bloquinho em cima desse triângulo, né? Desse plano. Nós já vimos que a força-peso sempre aponta para baixo, em direção à Terra. Por isso que está a setinha do força-peso apontando para baixo. E a normal, sempre perpendicular à superfície de contato. A superfície de contato é onde? Seria, né, o lado maior desse triângulo, né? Perpendicular significa 90 graus. Então, a força normal tem que fazer 90 graus com a superfície, né? Então, sendo assim, a normal vai ficar o quê? Na diagonal aí, né? E por que eu estou botando assim? Por causa dessa observação aqui, galera. Ó, normal e peso não compõem um par, ação e reação. Nós vimos que a terceira lei de Newton, né, diz o quê? Para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, ou seja, de mesmo valor, mesma direção, porém sentidos contrários. Como geralmente a gente vê os nossos exercícios, os problemas apresentados em objetos no plano, como aqui, por exemplo, ó, olha aqui para a direita, nós temos a mesa, né, a mesa, e uma pessoa vai colocar um saco de arroz em cima dessa mesa. Ó, se você for olhar, quais forças estão atuando no saco de arroz ali? No primeiro quadrinho, né, ou seja, na figurinha aqui da esquerda, a gente tem o quê? A mão segurando, né, esse saco. Como esse saco está suspenso, significa o quê? Que a força-peso apontando para baixo e a força com que esses braços estão fazendo, né, para cima vão se anular, né? Logo, não tem o resultante e com isso esse saco de arroz ficará suspenso no ar, né? E aí, ao colocar em cima da mesa, esse saco de arroz afunda? Não, porque se afundasse, né, ou seja, se quebrasse a mesa e fosse em direção ao chão, significa que a força-peso é maior que a força normal. E, vamos lá, esse saco flutua? Não, não flutua, porque se flutuasse significa o quê? Que a normal seria maior que o peso. Mas não, ao você colocar esse saco em cima da mesa, ou como qualquer objeto que está aí sobre a sua mesa, ele fica em equilíbrio. Se ele fica em equilíbrio, a resultante atuando sobre o objeto, no caso aqui do nosso exemplo sobre esse saco de arroz, é zero. Então, eu tenho a força-peso apontando para baixo, a superfície de contato é a mesa está no plano, então o normal vai apontar para cima, né? Ó, sendo assim, elas vão se anular. Ah, então, professor, ó, uma está na vertical para baixo, outra na vertical para cima, é para ação e reação. Não, não é, tá? Cuidado com isso, tá certo? No primeiro quadrinho aqui, que nós temos o planeta, né, com a mesa, o objeto, você vai ver os pares de ação e reação, tá? E para você ver, ó, você tem força-peso e força normal, são forças diferentes, tá? Não são pares de ação-reação. Beleza? Então tá bom, vamos continuar. Galerinha, a terceira força que a gente vai
apresentar aqui é a chamada força de atrito, que vamos chamar de FAT, né? O F com um AT escrito, né, com formato de índice, né, embaixo. Tudo bem? Vamos lá. Galera, eu peço que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? Porque a força de atrito é um pouquinho complicada no início, mas eu garanto para você que assim que você entende a ideia, nossa, super fácil, tá? Vamos lá. O que é a força de atrito? Ela é uma força de contato. Lembra que nós vimos agora na força normal? A força normal também é uma força de contato. Normal quando você tem dois objetos sólidos em contato, né? O atrito, quando você tiver dois objetos em contato e existe uma tendência de deslizamento ou rolamento entre as superfícies, ó, por exemplo, você está aí estudando agora, né? Você está ouvindo essa videoaula e provavelmente você deve estar sentado numa mesa, né? Se você for reparar, existem coisas aí, objetos que estão em cima da sua mesa, né? Todos eles estão quietinhos, ou seja, estão aí parados em equilíbrio, logo resultante zero. Se você pega qualquer objeto desse e aplica uma força a ponto de fazer esse objeto deslizar sobre a mesa, opa, vai surgir a força de atrito. Antes, quando esse objeto estava lá quietinho, parado, você tinha o quê? Peso apontando para baixo e normal apontando para cima. Agora você tem esse objeto se deslocando, deslizando sobre a sua mesa. Opa, quando você tem isso, a força de atrito vai surgir. Tudo bem? Seguindo, então, galera, ok, você já entendeu essa parte. Sempre que eu tenho um objeto em movimento, deslizando ou na iminência de movimento, eu vou ter força de atrito. Ok, e vamos lá. E o atrito, ele pode ser dividido, né, em dois tipos. Se os corpos entre si não deslizam, nós temos o atrito estático, que é o FAT com o E no final. Tá? Exemplo disso? Vamos lá, pega um objeto qualquer aí da sua mesa, coloque ele assim na sua frente e faz uma força lateral, né, para ele se deslocar, mas faça uma força assim, fraca, a ponto do seu objeto ainda não sair do lugar, ou seja, ele não se deslocar. Olha só, você não está aplicando uma força? Está. E esse objeto não está saindo do lugar. Então, se ele não está saindo do lugar, significa que a resultante sobre esse objeto é zero, né? Lembra da última aula? Se a força resultante é igual a zero, o corpo continua em repouso. Mas você não está fazendo uma força lateral agora? E mesmo assim esse objeto não está saindo do lugar? Então, que força é essa que está surgindo, que está anulando a força que você está fazendo? É a força de atrito. E como esse objeto não está deslizando, é o atrito estático. Beleza? Agora, vamos lá, você aumenta essa força que você está fazendo. Opa, o que está acontecendo com o objeto agora? Ele está deslizando sobre a superfície, não está? Se o objeto desliza, né, ou escorrega sobre a superfície, eu ainda tenho atrito, mas não é mais o atrito estático. É o que é o chamado agora atrito dinâmico. O FAT, né, com um Dzinho no final. Tudo bem? E, na mesma forma que nós vimos com a força peso, né? Tem como calcular a força de atrito? Tem. Por essa formulinha que está destacada aqui. Ó. A força de atrito tanto faz
se for estático ou dinâmico. Vai ser essa fórmula. É igual ao μ vezes N. O que é o μ? É o coeficiente de atrito. Aí eu botei entre parênteses aqui, ó, μe e μd. Porque o μe, μ estático, ou seja, coeficiente de atrito estático, e o μd, coeficiente de atrito dinâmico, tá? Essa informação, galera, vocês não precisam decorar nada. Essas informações, obrigatoriamente, o exercício tem que apresentar para vocês, tudo bem? E o N é a força normal, que nós acabamos de ver, beleza? Ou seja, força de atrito, μ vezes a normal, tá? A força normal, geralmente você vai calcular ela no exercício e o coeficiente de atrito já vai ser dado, beleza? Então, galera, ó, de novo, força de atrito é uma força que sempre vai surgir quando o objeto está se deslocando ou na tendência de deslocamento e sempre será uma força que aponta no sentido contrário à tendência de movimento. Tanto faz o estático ou dinâmico. Ambos irão apontar no sentido contrário ao do movimento. Ó, a gente não acabou de fazer o exemplo aí do seu objeto se deslocando aí na mesa na sua frente? Ó, se você aplica uma força lateral, exemplo, da esquerda para a direita, e esse objeto não está se deslocando, significa que o atrito está apontando para onde? Isso aí, garoto. Está apontando para a direita. Isso aí. Então, e a tendência de movimento é o quê? É na direção e sentido que você está fazendo a força, que é para a esquerda. Então, o atrito vai surgir apontando para a direita. Beleza? Show de bola, então. Vamos ver aqui um exemplo importantíssimo, tá? E aí a gente segue para mais uma aqui. Ok, turma, olha só. Aqui, vamos falar o primeiro aqui, ó, que é o exemplo genérico, ó. Eu tenho uma pessoa que está empurrando uma estante. A tendência, ele está aplicando uma força da esquerda para a direita. Então, ou seja, a tendência de movimento é para onde? É para a direita. Mas essa estante está apoiada no chão, né? Então, lá na superfície de contato, ó, lá onde a estante está tocando o chão, se a iminência de movimento está para a direita, o atrito vai surgir e vai apontar para a esquerda. Isso aí. Beleza? E aqui, ó, meu Deus, o que esse pé significa, Igor? O que você quer dizer com isso aqui? É que, por que eu disse que é importantíssimo? É porque, se não fosse essa força, nós não seríamos capazes de andar. É isso aí. Você só é capaz de andar para frente ou andar para trás por causa da força de atrito. O que? Não entendeu? Olha só, presta atenção. Eu tenho esse pé aí, certo? Faz até o teste aí, ó. Coloca o pé no chão aí, tudo. E vamos seguir o exemplo, ó. Quando você vai andar, você coloca o seu pé no chão e aí você vai fazer o quê? Você vai aplicar uma força ao seu pé, certo? Essa força que você faz no pé para andar, ou seja, você está apontando essa força para onde? Você está apontando essa força para frente ou está apontando essa força para trás? Hein? Coloca o pé no chão aí, vamos lá. Né? Desdobra a perna aí, coloca no chão. E aí, ó, começa a andar, né? Tipo assim, né? O seu pé, você está fazendo uma força para onde? Uma força para frente ou para trás?